Bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a esse grande evento que a FUG, junto com o MDB, faz. Eu acho que é uma grande contribuição para que a gente possa avançar nesse debate do Brasil, de um país mais inclusivo, de um país com menos pobreza, com menos desigualdade. E quando você reduz a pobreza, reduz a desigualdade, quando você reduz, vereadora Sandra, essas distâncias que eu chamo de físicas, éticas e morais entre a cidade periférica e a cidade formal, você está dando mais oportunidade para todos. E Sandra sabe muito bem disso. Foi minha aluna no INSPER São Paulo, vereadora de São Paulo, foi minha aluna no INSPER e fui a Medellín, na Colômbia. Mas eu vou pedir aqui licença a todos e a todas aqui e queria prestar uma homenagem às mulheres. Houve uma polêmica aí, porque as mulheres ficaram de fora, né, das mesas de debates. Então, eu quero homenagear todas as mulheres, né, guerreiras do Brasil inteiro, né, MDBistas, né, fuguianas, e queria convidar para mediar essa mesa Sandra Santana, né, que é uma grande vereadora na capital de São Paulo, né, reeleita com uma grande votação, e eu queria homenagear todas as mulheres que estão nesse evento, passando para mediar essa mesa, a Sandra. Bom dia. Começamos bem, né? E sempre quando... Murilo Cavalcante como ele mesmo falou, foi meu professor na pós-graduação em urbanismo social. De lá para cá, nós construímos uma relação de amizade de fato. E acho que hoje esse gesto dele mostra, né? O nosso presidente da FUG acabou de falar que o Brasil precisa de um caminho, esse caminho passa pelo MDB, mas, antes de qualquer coisa, passa por cada um que integra o MDB, e principalmente as mulheres. Nada contra vocês, homens, que são muito importantes em nossas vidas, mas não há como se pensar o Brasil se nós não pensarmos o Brasil como um todo. E as mulheres fazem parte disso. Fico feliz que, desde o primeiro momento, esse lapso na organização do evento foi sanado, um painel com a presidente Cátia Lobo foi colocado, com mulheres participantes, deputadas, mas a gente precisa, de fato, chamar a atenção principalmente para a questão das mulheres. E hoje o nosso painel aqui está falando da rede de proteção, está falando da inclusão produtiva, como tocar nesse assunto sem envolver as mulheres, né, de fato, aqui. Então, Murilo, obrigada pelo teu desprendimento, né, por ter cedido o espaço. Tenho certeza que o MDB todo vai falar desse teu gesto aqui, tenho certeza. Muito obrigada. Nosso tema, políticas sociais, rede de proteção social e inclusão produtiva. Nós teremos aqui, já estão aqui conosco os painelistas Daniel da Orpas e Rodrigo Coelho. Cada um terá 22 minutos para a sua fala. Então, meu painelista, Daniel Faria, é palestrante, escritor, empresário e fundador da Orpas, administrador pela PUC São Paulo, com MBA em Gestão de Pessoas pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Ética pela USP. Cursou mestrado em Ciências Humanas e passou pelos programas de empreendedorismo social da FGV, a Anhembi Morumbi. Possui mais de 25 anos de experiência em projetos de transformação social, atuando em setores público, privado e social. Por favor, Daniel, venha compor aqui com a gente, uma salva de palmas. E Rodrigo Coelho é advogado, também ex-deputado federal de 2019 a 2023, foi vereador e vice-prefeito em Joinville, Santa Catarina. Por favor, esteja aqui conosco também. Então, nós vamos iniciar ouvindo nosso querido Rodrigo Coelho. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui. Agradecer ao nosso presidente, né, Baleia Rossi, presidente do partido nacionalmente, também ao senhor Moreira, nosso presidente da Fundação Ulisses Guimarães. Saudar aqui o Murilo. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Já conhecia
por nome, e o gesto mostra hoje, né, a grandeza da sua pessoa, a humildade e o carinho que todos têm por você. Nossa vereadora aqui de São Paulo, um prazer conhecê-la pessoalmente. Obrigado pelas palavras, pela mediação, e meu amigo Daniel, vão dividir aqui um bate-papo super bacana, e a ideia, pelo que nos foi passado, é conversar mais informalmente, e vocês estão à disposição para fazer perguntas, né? Se quiser interromper também, mas vai ter um espaço depois. E como o tema é bem aberto, se observar aqui, eu resolvi pensar dois assuntos que são muito fortes, pendentes no Brasil de hoje, até pela mudança geracional, populacional e pelo avanço tecnológico, e que o partido não pode se furtar, né, a discutir. E por ser advogado na área previdenciária, também há mais de 20 anos, por ter participado ativamente da Comissão de Reforma da Previdência, dois assuntos me preocupam bastante hoje, e que falam, inclusive, da inclusão social, que é um dos temas do nosso painel, mas, em especial, da inclusão previdenciária, que dá dignidade a todos. O Brasil está envelhecendo, isso não é segredo para ninguém, mas temos hoje cerca de 30 milhões de idosos. Idosos considera as pessoas 60 a mais. A previsão até 2050, ou seja, pouco mais de 20 anos, é dobrar esse número. É dobrar esse número. E 2 anos atrás, para cá, 23 para 25, aumentaram 2 milhões de pessoas com idade de 60 a mais. Então, nós estamos vivendo mais. Mas será que estamos vivendo com qualidade de vida? Será que estamos envelhecendo com qualidade de vida? E aqui, linkando com a Previdência, estamos vivendo mais, mas estamos tendo menos filhos. O achatamento do valor do benefício previdenciário, que era para ser de 10 salários mínimos, não chega hoje o teto, né, a 6 salários mínimos, arredondando aqui R$ 1.500 o valor do salário mínimo. O teto hoje é um pouco mais de R$ 8 mil. E vocês certamente devem conhecer pessoas que se aposentaram lá com 4, 5 salários mínimos e hoje recebem o salário mínimo. Que, infelizmente, todos sabemos, não dá condições dignas da pessoa se alimentar adequadamente, ou mesmo pagar aluguel, se for o caso, pagar luz e água e assim por diante. Antigamente, era muito comum, né, os filhos numerosos, 6, 7, meu pai veio uma família de 8 irmãos, minha avó já em 11. Alguém da família ficar para cuidar dos pais. Normalmente era o mais novo, a mais nova. Hoje os filhos estão indo para fora, estão em outra cidade, às vezes até em outro país. Então, qual é o grande drama hoje, isso, Brasil afora? E eu falo de meu estado, Santa Catarina, que é um estado considerado rico, desenvolvido, é que os idosos hoje estão num abandono social gigantesco. Os idosos hoje não têm condições, com esse valor que recebem de aposentadoria, de pagar um espaço para serem cuidados, ou um cuidador, e assim por diante. Até na Dubai brasileira, no Balneário Camboriú, cidade conhecida por todos, a quantidade de pessoas que tiram a própria vida é um número absurdo, absurdo. Porque as pessoas não têm condições de se manter. E lá, inclusive, foi criado um programa chamado Abraço à Vida, que foi premiado aqui por Brasília, porque as pessoas não vinham mais expectativa de vida, de melhorar a sua condição, pelo abandono dos filhos. Às vezes elas conversam digitalmente com pessoas de outro lugar, do outro lado do mundo, mas não sabem quem é o vizinho que está na porta da frente, ficam trancados em apartamentos cada vez mais altos. E falta essa interação, né, de conversar na janela do vizinho, na porta da casa, no portão da casa, e ter essa convivência. O valor dos chamados ILPIs, né, que é o nome correto para se falar do espaço que recebe os idosos, que seria uma creche para idosos, aquelas que eles possam dormir, morar, ou mesmo aquelas para passar o dia, para ter alguma atividade. Ainda tem no Brasil o Clube de Mães,
clube de idosos, associação de moradores, em que eles interagem, né, e conversam, jogam lá dominó, fazem exercícios, alongamento, dançam. Isso é fundamental. Mas com o Covid, infelizmente, uma das consequências foi que muitas dessas entidades, e esse trabalho voluntário que é feito nas associações, se acabou, se perdeu e não está tendo a quantidade que tinha pouco tempo atrás. Então, uma preocupação urgente que nós temos que ter com nossos idosos. E nesses locais de LPIs, a creche para idosos, espaço para idosos, também uma fiscalização maior do poder público. Porque não são poucos os casos, não só de violência contra a mulher, que tem aumentado absurdamente. No mês de outubro é importante conversar sobre isso também. Mas a violência financeira, que os filhos, os netos, pegam o valor do benefício, o número do benefício e fazem os empréstimos, com o juro mais baixo, em nome do avô ou do pai, aposentado. Só que não pagam para ele. E ele fica descontando aquele valor por 3, 4, 5 anos, já ganha pouco. Então, a violência financeira, moral e física é uma preocupação que nós temos que ter fortemente. E cito como exemplo cidades como Barcelona, que implantou isso, e em Buenos Aires também, em que há não só um botão de pânico, no caso de um acidente na casa, a pessoa cair tomando banho e assim por diante, ou nessas violências, mas também de um atendimento mais especial no próprio deslocamento da pessoa, da preocupação com o idoso no seu dia a dia, da importância de se preocupar com o idoso. Aquele que fez e faz muito pelo país, e se dedicou bastante, mas que infelizmente hoje, por muitas famílias e por muitas pessoas, é descartado da sociedade e não é dada a devida valorização. Essa isenção de até 5 mil reais no imposto de renda vai ser um grande alívio no bolso de milhares de pessoas, Brasil afora, mas em especial de idosos que recebem benefício previdenciário, para poder ter um valor a mais todo mês, a partir de agora de janeiro de 26. Esse é um primeiro ponto que eu queria destacar para vocês, da importância, até porque eu vejo aqui muitos jovens também, e a gente pensa que nunca vai envelhecer, né? Nunca vai envelhecer, e não tem preocupação hoje com o pagamento do INSS, da Previdência. Nossa Previdência já se fala numa nova reforma. Foi feita uma em 2019, que iniciou as conversas, a discussão do texto, junto com a reforma trabalhista no governo Temer, mas por questões de políticas da época. Oi? Teste. No outro lado, né? Por discussões políticas da época, não avançou e veio mastigado e foi aprovado em 2019. Pois bem, qual é a ideia da reforma da Previdência? É igualar a idade de homem e mulher para se aposentar, criar um regime de capitalização futuramente, garantir o básico mínimo e, se a pessoa quiser buscar algo a mais, procurar uma previdência privada. Só que não é da cultura do brasileiro, infelizmente, a educação financeira, o poupar. Não é da nossa cultura. Tanto que praticamente 2/3 da população está com o nome negativado. Negativado, digo, quando tem 3 meses mais de dívida, qualquer tipo de conta, e no SPC ou Serasa está com o seu nome lá. E isso não é por acaso. E a grande parte desses são pessoas aposentadas ou que recebem benefício previdenciário. E eu parto para, finalizando já, para a segunda etapa dessa minha fala inicial, que é a chance que nós temos agora, com essas motoristas de aplicativo, com iFood, citar aqui alguns nomes, Uber, de a gente fazer a segunda maior inclusão previdenciária da história do Brasil. A primeira foi em 88, com a inclusão dos trabalhadores rurais na Constituição, conseguindo dar um benefício digno e mínimo a eles, porque vocês pasmem, até 88, a mulher trabalhadora rural não recebia benefício previdenciário. Depois passou para 50%.
Só o arrimo da família, só o marido que recebia se aposentava com o antigo fundo rural. Imagina só o absurdo que era. Uma vida dura, de trabalho rural, a maior parte de regime de economia familiar, que é o que move o Brasil. O Brasil sempre é citado como o celeiro do mundo, mas que não dava o devido valor ao trabalhador rural. E a segunda chance de incluir é agora com os motoristas de aplicativo. Já sintonizado o MDB com essas novas atividades, porque o jovem hoje, em especial, ou mesmo aquele que vai complementar a sua renda, ele quer empreender, ele quer montar o seu próprio negócio, ele não estava com aquele perfil assim de querer bater carteira todo dia, 8 da manhã, ficar até às 18, por exemplo. Na minha cidade, Joinville, algumas empresas como Tigre, Embarco, Consul, que vocês conhecem, é comum, o pessoal que vinha de fora, em especial, o meu joinvilense, catarinense, era o avô, às vezes tinha 3 gerações trabalhando na mesma empresa. Era o avô, o pai e o filho trabalhando na mesma empresa, ficavam lá 25, 30 anos, e se aposentavam, né, na especial. Hoje o filho já não quer mais trabalhar, ou quer trabalhar de casa, ou quer ter outras experiências, isso é bacana, porque tem aquela imagem, não quero sujar minha carteira, né? Vou ficar só num emprego ou 2 aqui, vou ficar mais tempo, porque se ficar pulando de emprego em emprego vai ficar uma imagem ruim para mim. Era muito comum isso. Hoje não. As empresas valorizam cada vez quem tem mais experiências, quem participou de mais experiências no mundo do trabalho. E o mundo do trabalho mudou. Então, hoje a pessoa, né, quer, com o complemento de renda, com a atividade principal, e eu falo aqui de mais de 2 milhões de entregadores hoje, motoristas de aplicativo, de carro, 4 rodas, né, ou duas rodas, que trabalham hoje e vivem dessa renda. 2 milhões de pessoas. Não se tem no exato quanto dessas pessoas pagam o INSS. Mas eu posso garantir a vocês que a grande maioria não paga. Quem é registrado numa empresa, o desconto é automático. Contribui, quem é servidor público contribui, desconto é automático. Mas quem trabalha nessas plataformas não tem desconto. Está em discussão no STF, inclusive, agora a questão do vínculo empregatício ou não. A Câmara dos Deputados tem uma comissão especial para tratar do assunto, através de um projeto de lei que o governo enviou no início do mandato, mas não está parado, não andou, porque não tem um consenso. A grande maioria dos motoristas de aplicativo, eles não querem ter o vínculo empregatício com a plataforma, porque eles querem ter autonomia e liberdade de trabalhar a hora que eles quiserem. Esse final de semana eu vou trabalhar. Isso agora não, eu vou ter que viajar com a minha família. Essa noite eu consigo ganhar um extra. Essa noite eu não consigo. Essa plataforma aqui está pagando melhor que aquela outra. Então eu vou trocar de plataforma lá no celular. Então eles não querem ter um vínculo com a plataforma. A grande maioria. Só que o problema hoje tem a questão do algoritmo. E muitos têm reclamado da exclusão do nome da plataforma da noite para o dia, ou mesmo de cancelar corridas, ou privilegiar fulano e não ciclano, e não ter o rendimento adequado do que eles recebem, que é muito pouco. Mal conseguem manter o carro, e muitas vezes fazer uma revisão, então, né, nem se fala. O Brasil hoje tem em torno de 15 milhões de pessoas que pagam o MEI, um pouco mais do que isso. Só que dessas, metade estão inadimplentes. Não pagam. Abre lá a empresa, paga um mês, 2, depois não pagam mais. Isso é um drama social. Gera um débito, inclusive, porque o MEI é como se fosse uma pequena empresa. A pessoa pode pagar o atrasado. E é R$ 75 hoje por mês. Só que a pessoa não tem o hábito de... 86 reais por mês hoje, o valor do MEI, com 5% do ISS, né? A pessoa não tem o hábito de pagar o MEI. Se não tiver lá um débito em conta, ela não vai pagar. Ou se não tiver, por exemplo, um desconto automático nessas plataformas, na hora de pagar a corrida, ele não vai pagar. Só que não pode fazer esse desconto, no MEI talvez, se a plataforma não absorver esse valor. O motorista já ganha pouco. Vai ter que pagar mais 5% do que ele ganha
para a Previdência, ele não quer. Apesar do que, quando ele se acidenta, ele vê a importância de ter uma garantia. Tem o DPVAT, tem o seguro, tem... Mas, assim, o que garante a tranquilidade da pessoa, em especial dos entregadores de moto, né? Quando chove, e fica, às vezes, 6 meses, se não ficar com uma invalidez permanente, ou, tragicamente, vier a falecer e deixar pensão para a família. A pessoa pode ficar, no máximo, dependendo da condição que ele paga, no máximo 2 anos sem pagar o INSS. Ela está ainda amparada. O INSS não é igual ao seguro de um carro, que você, ou seguro de vida, ou mesmo plano de saúde, que você deixou de pagar ontem. Venceu ontem, você bateu o carro hoje, já não conserta mais com aquele seguro. O INSS te dá um período ainda para você estar amparado, mesmo não tendo contribuído, que é até 2 anos. Mas a maioria está há mais de 10 anos sem pagar o INSS. E quando você acidenta, não vai receber o auxílio-doença ou invalidez, ou deixar pensão para a esposa ou para os filhos. Então, essa discussão hoje que está no Congresso, o governo tem uma chance, que eu falei, de fazer a segunda maior inclusão previdenciária do Brasil, que é com esse motorista e aplicativo, e que a tendência é aumentar cada vez mais, não só como atividade principal, mas em especial como atividade secundária, e que as pessoas estão hoje totalmente desamparadas da inclusão previdenciária. Qual é a tendência? É não ter igual falou agora o presidente Alceu Moreira, não ter nem um vínculo empregatício, que a maior parte não quer, como eu falei, e não seria uma relação empregatícia também, de acordo com a CLT, e muito menos deixar como está. A ideia é um caminho do meio, que seria uma contribuição descontada no valor baixo dos entregadores, e a porcentagem que está em discussão, se é 5%, 6% ou 7%, ou 7,5%, e a plataforma pagar um outro valor. Porque, como a gente falou no início, o INSS ele funciona no regime de quem está na ativa paga para quem está aposentado. É um regime de repartição que sobrevive no Brasil ainda. A ideia é criar um regime de capitalização. Mas, claro, quando você vai se aposentar, o cálculo do seu benefício é feito com base no que você pagou ao longo da sua vida. Só que quanto menos pessoas estão pagando, nós vivendo mais, está tendo achatamento do benefício previdenciário. Então, para incluir os jovens hoje, que não estão mais naquele vínculo empregatício normal, de desconto de 20% da empresa e 11% deles, nesses casos de aplicativos, fazer inclusão para eles poderem pagar um valor baixo e a plataforma também, e podemos ter a chance de incluir eles e não ficarem vulneráveis e ter que recorrer a um BPC, ou mesmo a uma Bolsa Família e outros benefícios do governo. Então, fica aqui nossa contribuição inicial da preocupação com nossos idosos e da inclusão previdenciária dos motoristas, entregadores de aplicativo, que é um tema premente isso, e que vai também, de nós na ponta, fazemos esse incentivo de educação a todos, para que a gente possa implementar isso, e agora com o banco de dados do MDB, no site da Fundação Ulisses Guimarães, vocês vão ver lá vários exemplos de cases, de sucesso que nossos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores implantaram no Brasil ao longo desses mais de 30 anos de FUG e mais de 60 anos do partido, que ajudaram a construir esse país maravilhoso que somos. Então, minha gente, obrigado pela atenção de vocês, estamos à disposição e contem sempre com a gente. Obrigado. Será que vai? Foi? Foi. Obrigada. Aqui agradecer as palavras do deputado Rodrigo Coelho. Queria aproveitar que ainda está bem fresquinho o que ele estava falando. Daniel, vou pedir licença. Eu acho que aqui a gente tem gente do Brasil inteiro nessa sala, né? Norte, sul, leste, oeste do país. Alguém sabe, pelo menos uma das pautas que foi tratada ontem na Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados aqui em Brasília, que diz respeito, inclusive, ao que o deputado estava falando? Eu também não sabia, tá? Não é vergonha para ninguém. Mas eu tive a oportunidade de encontrar com o meu querido amigo, deputado federal João Cury,
que faz parte da Comissão de Orçamento, e ele relatava, Daniel, que ontem foi aprovado na Comissão de Orçamento, né, uma medida provisória que passa para o governo federal a responsabilidade de arcar com os custos do rombo da Previdência. Ou seja, mais uma vez, nós estamos pagando a conta. E nós sabemos de onde veio o rombo da Previdência. Então, a gente tem que ficar muito atento ao que está acontecendo. Você falou, deputado, que aqui nessa sala, na verdade, nessa sala só tem jovens. Alguns são jovens há mais tempo, por exemplo, como nós aqui, do lado de cá. Outros são jovens há menos tempo. E é importante a contribuição previdenciária, mas hoje a gente vive, e é algo que também o nosso partido precisa se posicionar e começar a discutir, a questão dos benefícios sociais. Eles são importantes, Daniel. Nós temos muitas famílias que estão, não é na linha da pobreza, da extrema pobreza, mas a gente não pode fazer de um benefício social um meio de renda para as pessoas, porque quem vive de benefícios não contribui. E se você não contribui, esse achatamento tende a crescer cada vez mais. Então, é muito importante a sua fala e a reflexão que a gente traz aqui. Quando a gente fala dos motoristas de aplicativos, né, as plataformas de aplicativo, a gente está falando do empreendedorismo, a gente está falando do cooperativismo, né, são todos setores importantes na cadeia produtiva e que a gente tem que pensar, sim, nas mais diversas formas de contribuição, mas não é só a contribuição, é assegurar uma aposentadoria e um envelhecimento digno. Então, obrigada pela sua contribuição. Uma salva de palmas para o nosso palestrante, para o nosso painelista. E merece uma água, né? E agora, vamos aqui, Daniel de Faria, sua vez. Bom dia. Ih, tá fraco. Bom dia. Vou falar de 18 a 20 minutos, pode contar. Vou citar alguns dados, depois quem quiser as referências eu fico por aqui, só para a gente poder fluir aqui na linha de raciocínio. E vou tomar a liberdade da gente filosofar, para a gente, né, pensar um pouco livremente. Quero aproveitar e agradecer a presença de todos, saudar a todos. Grande Sandra, né, uma queridíssima lá de São Paulo, que faz um trabalho excelente, deputado Rodrigo, e todos vocês que estão aqui. Rede de proteção e inclusão social. Então, quando a gente fala de rede de proteção, temos que proteger quem? 75 milhões de pessoas estão em situação de vulnerabilidade social. Vou arredondar aqui, vou pedir desculpa nos arredondamentos dos números. 1 de cada 3. 20 e tantos milhões dessas pessoas vivem com renda per capita de R$200, 218, vamos arredondar R$200. E eu fico pensando, R$200 por mês, né? Uma família, uma pessoa lá, R$200 por mês. Fico pensando lá em São Paulo no Uber que pego, que deu 50 só para ir, 54 para voltar, foi 100 e pouco. Às vezes uma reunião ou outra que vai naquelas padarias mais chique, que eu não gosto muito, mas às vezes tem que ir, um pão com manteiga, alguma coisa lá, já foi 35, 40 pau lá, só para fazer tentar fechar algum negocinho lá, né? Que não é sempre, mas de vez em quando a gente tem que gastar. Praticamente já deu os R$200. Então, a gente está falando que eu esgotei ali, às vezes, em um dia ou em algumas horas, o orçamento que algumas pessoas não, 22 milhões de pessoas têm no mês. E outras 30 milhões de pessoas vivem ali com R$200 a R$600. Né? Eu penso na escola dos meus filhos, que é uma escola particular na periferia, bem barata, assim, que é 600 pau só da quinaia, da pequenininha minha. Né? Eu tenho 3 filhos na escola e 2 grandes que não estão na faculdade. E aí já deu assim, a renda de mais um. Isso aí dá 50 milhões de pessoas. E aí os outros 20 milhões são pessoas com dificuldade múltiplas, que se enquadra também dentro desse conceito de vulnerabilidade social. Então, rede de proteção. Proteger quem? Né? As pessoas mais vulneráveis. Que não são pouquíssimas pessoas, né? 1 de cada 3 aí na média. Eu fiquei conhecido porque há 21 anos atrás eu fundei uma ONG em um quartinho que a minha mãe passava roupa, em um quintal na periferia de São Paulo. 21 anos depois, há 2 meses atrás, bateu na minha porta
uma senhora de uns 50 anos, fez uma transição, uma pessoa trans, né, ali no processo de transição, que por conta disso se deparou com preconceito e perdeu o emprego. Pegou um carro, foi trabalhar por conta. O carro quebrou. Pegou o outro carro lá que conseguiu com a família, foi trabalhar. O carro quebrou também. Então, sem apoio, sofreu um preconceito da família, que ela sempre ajudou, sem possibilidade de renda, sem comida. E aí ela bateu lá na porta da minha ONG e falou assim: Daniel, eu vim aqui porque disseram que era para eu vir, mas eu vou tirar minha vida. Falei, não, vamos bater um papo, vamos conversar. Começar a conversar, ouvir. Depois falei, vamos lá. Emprego a gente consegue aqui para você. Ó, vai aqui, você vai trabalhar no... A gente, dentro do nosso grupo, a gente tem um restaurante de impacto social. Já tem um emprego aqui. Ó, já tem uma cesta básica aqui, já leva. Ó, já marca aqui com o nosso médico. A gente tem aqui um médico que a gente paga particular, que atende gratuitamente. Já vem aqui, consulta de 1 hora. E ela precisava também de um psiquiatra, que a gente não tinha internamente, mas a gente topou pagar um particular, pagamos para ela ir, diante da urgência do caso, que a gente entendeu que era ali de pronto atendimento, né? E aí, a gente ainda perguntou, o que mais a gente pode fazer por você? Né? Ela, não, eu não vim aqui pedir nada. Eu falei, entendi que você não veio. Tudo isso, você está me fazendo um favor, eu preciso de você trabalhando aqui, porque a gente tem vaga, né? Isso aqui a gente já faz, a parte assistencial nossa, eu só existo enquanto ONG para fazer isso. O que mais eu posso fazer? E a pessoa, não, era isso que eu queria, era isso que eu precisava, muito obrigado. E aí, no outro dia, a gente encontrou o corpo dela na casa dela, que a pessoa ainda foi e se enforcou. 21 anos, né, fazendo social, a gente tem muitas histórias tristes e tem milhares de histórias boas. Mesmo a gente oferecendo tudo que estava ali no alcance, não foi o suficiente de garantir a vida daquela pessoa, e fico feliz que pelo menos ela pôde ouvir alguns sims antes dessa passagem. A gente sabe que o suicídio é uma doença muito, muito forte, a depressão, né? E o deputado trouxe aqui alguns dados. Olha só, o negócio é tão absurdo que na PM, por exemplo, pelo menos a de São Paulo, morre mais policiais que tiram a própria vida do que em conflito, em combate. Para a gente ter uma ideia do que a gente está falando dessa doença silenciosa. Contudo, não foi o suficiente. O que, às vezes, aí eu começo a parte para a gente filosofar, né? Às vezes eu penso que as instituições, sejam as públicas ou as sociais, eu vou falar uma coisa meio óbvia, mas que elas não dão conta de tudo. E, às vezes, eu acho que o erro é querer dar conta de tudo. Serem concebidas com essa arrogância de dar conta de tudo. Então, uma rede de proteção é a gente, da onde eu enxergo na minha prática social, quem tem um pouquinho mais, ajudar quem tem um pouquinho menos, sabe? Minha mãe me ensinou isso lá em casa, morando em uma casa de quarto e sala, quando batia a vizinha, ela pegava uma xícara lá de arroz do pacote, lá do pote, e dava, aí no dia do pagamento, a vizinha comprava e devolvia a xícara. A gente era pobre, mas muito pobre, mas isso não nos impedia de praticar caridade com aqueles que estavam em situação de maior vulnerabilidade. Ou quando a minha mãe tinha que ir em um bairro próprio, pagar lá um carnezinho de alguma loja, de alguma coisa que ela comprou 24 vezes, e para a gente não ir junto, para pedir o suco, pedir a coxinha, pedir o x-salada, pedir o chocolate, gastar com condução, ela falava com uma vizinha, falava, ó, passa o zóio aí nos meninos, que eu vou aqui em Santa Mara e já volto. E aí a gente ficava lá em segurança, porque uma estava olhando, e se tinha essa rede, esse quilombo. A gente está perdendo uma característica humana, que é viver em sociedade. Somos os únicos animais que a gente não consegue viver sozinho. Muitos dos animais aí já nascem andando, né? Já cai ali, já está a vida que segue, né?
pare um menino ou uma menina e deixa aí para ver, né? Se não põe um leite na boca do moleque para ver se sobrevive, né? A gente precisa do coletivo, das pessoas, para a gente poder sobreviver. Agora, tudo que eu vejo, ou quase tudo, ou a maior parte das coisas que eu vejo na mídia, o advento da tecnologia, o virtual que vai saciando o nosso cérebro, vai enganando o nosso cérebro, que a gente vê, às vezes, a foto de um parente, de um amigo na internet, a gente viu lá ele bem, ele na praia, parece que nos engana e dá a sensação de que a gente viu ele presencialmente. E aí a gente vai distanciando os encontros reais por causa da presença virtual. Só que, no final das contas, a gente está ali cada vez se isolando mais para as necessidades reais. E quando as necessidades surgem, nós não temos uma rede de apoio. Para nada, né? Tem um menino, uma menina, se não tem lá a vaga na creche. Não é o caso na cidade de São Paulo, que o nosso prefeito, com a graça de Deus, conseguiu zerar, né, depois de tantos anos, mas é a realidade de muitas cidades no Brasil. Às vezes não pode trabalhar, porque não tem com quem deixar o moleque ou a menina. Né? Mas como que vai trabalhar para ganhar dinheiro? Mas aí como é quem eu deixo? Às vezes, se for pagar, não vale a pena, se você pôr na conta do lápis. E a gente foi perdendo essa proteção básica que nós tínhamos, que é ancestral, que é quilombola, que é indígena, né? Que é o básico. E isso vai nos distanciando. Beleza. Lá no nosso pedaço, a gente criou, então, a ONG. O menino entra lá para ficar guardado, para ficar num ambiente mais seguro, e sai de lá com sonho, com propósito de vida, com conversas. Tem médico. A gente foi integrando várias soluções. Criamos moeda social, programa de microcrédito para as mulheres. A gente tem uma aceleradora de negócio, aceleramos mais de 400 iniciativas em São Paulo. Somos originadores de negócios para um fundo de investimento que investe a partir de 300 mil sem teto para negócios da periferia, que tem a territorialidade, chamada Aceleradora Árvore Preta. A própria Orpas, que é a parte assistencial, com cursos e um monte de coisa. Há 12 anos, a gente colocou dentro do grupo da Orpas o Soneg e Dona Lisete Bistrô, que além de dar formação gastronômica, também é um restaurante que gera emprego e renda, e que se discute gastronomia. E aí a gente criou algumas consultorias. Uma delas é a Giliza ONG, que a gente presta serviços de captação de recursos, contabilidade, comunicação e jurídico para organizações sociais. Hoje nós temos uma rede com mais de 400 ONGs para ajudar quem ajuda e potencializar essas ONGs. E criamos uma premiação há 20 anos, que é o Troféu Periferia Brasil, que reconhece e conecta iniciativas pelo Brasil todos. Então, é uma premiação inspirada no Oscar, que a gente faz há 20 anos, uma vez por ano, agora vai ser dia 3 de dezembro. São 15 categorias, para a gente ir trocando essas experiências, conectando. E aí a gente foi criando vários negócios, alguns sociais, alguns de impacto social, para poder atender as pessoas que mais precisam. E aí incluir as pessoas, a Sandra tão bem trouxe aqui, não é só a parte assistencial, que é necessário, né, para só estar ali numa situação de altíssima vulnerabilidade. Não dá para falar que ela vai fazer um curso, que aí depois ela vai conseguir um emprego, que aí depois, para daqui a não sei quantos meses, ela comer, se a barriga já está vazia naquela hora. Né? Há 2 semanas atrás, atendendo uma mãe, ela veio de um bairro chamado Ângela para o meu, que é o Jardim São Luís. Ela dizia assim: eu vim andando porque a gente está sem nada em casa. E olha que interessante. Ela trabalha, ela fala, eu trabalho, eu faço faxina no pós-obra. O pessoal termina lá os apartamentos e ela entra fazendo aquela faxina. E hoje eu não fui trabalhar porque eu não tinha o que colocar na marmita. Então, ela deixou de ganhar a diária dela,
porque ela não tinha o que comer. E aí ela completa, como eu posso ir trabalhar? Primeiro, eu não tenho o que levar na marmita e o trabalho é pesado. E como eu posso estar tranquila no trabalho se meus filhos também não têm o que comer em casa? Então, hoje eu vim aqui atrás de alimento aqui na tua instituição e tal. E a gente aproveita essas oportunidades para ouvir e ver estratégias de estar apoiando. Tem adolescente em casa, não tem alguém que possa estar trabalhando, manda para cá para mim fazer um estágio com a gente, remunerado e tal. E essa mãe falava assim, eu vinha a estrada toda andando, olhando para os carros e me pensava em me jogar debaixo de um desses carros, Daniel. Ela falava assim, abre aspas, fecha aspas. É muito triste isso. É muito triste isso. E aí eu não acredito nesses seres humanos que pode ter contato com histórias como essa e não fazer nada para ajudar. Eu não acredito nesse tipo de gente. Eu simplesmente não acredito. Para mim não presta esse tipo de gente. Eu peço desculpa aqui pela minha sinceridade. Então, se a gente está falando que de 3 pessoas, de cada 3 pessoas, uma está em situação de vulnerabilidade social, de uma certa forma eu estou dizendo aqui para vocês que histórias como essa que eu estou trazendo a conhecimento, de cada 3 pessoas que você conhece, você vai ter pelo menos uma, e dependendo do contexto geográfico, de onde você mora, pode ser mais. Pelo menos uma. E aí o que a gente faz com essas histórias? Ah, é para o deputado lá resolver, lá em Brasília? É claro que sim, com política, com isso, claro, né? Aí eu volto para ela e falo assim, anterior, as instituições, por mais que elas façam, elas não podem ter a arrogância de que ela vai sanar, zerar o problema. A gente vai conseguir resolver o problema de inclusão social no Brasil quando todos nós nos colocarmos como resolvedores do problema. Nem sei se existe essa palavra, professor, você me corrija aí se eu estiver errado. Quando a gente olhar para uma pessoa ali, ó, que cruzou o nosso vizinho e falar, opa, isso aqui é problema meu. E aí, o que está faltando? Estou sem comida, pega uma xícara de arroz. Oh, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Não é possível que a gente possa ser tão pobre, tão miserável, que a gente não tem um abraço para dar, que a gente não tem uma xícara de arroz para dar, que a gente não tenha como comprar 1 quilo de pé de galinha para uma família que está sem uma proteína em casa, que a gente não consiga doar 3 ovos para uma família comer alguma coisa. Então eu acho que a gente foi se distanciando tanto desse negócio que é ser humano, né? Eu vejo pessoas, e não é nada, eu vou falar agora, eu sei que alguns vão me odiar, né? Mas eu vejo pessoas investindo tanto em pets, e nada contra os pets, que merecem todo o carinho e atenção do mundo, repito, deixa registrado aí, né? Mas e os humanos, né? Mas e os humanos, né? E as crianças, né? Me corta o coração. Me corta o coração. E repito, nada contra os pets, mas todo carinho e todo amor do mundo, né? Nada contra os pets. Mas e as crianças, né? A gente está aqui falando e tem Donas Marias e seu José pedindo para o filho tomar água e dormir para curar a dor da fome. E aí a gente não pode ficar tranquilo, da onde eu enxergo, né? Com isso. Então, essa parte de inclusão, de fato, ela vai muito além da assistência. Essa assistência, ela não deveria ser permanente. Ela deveria ser condicionada ao desenvolvimento. Então, você está aqui com uma assistência, eu faço isso lá, a gente entrega uma cesta básica, não tem problema, você vai receber a cesta básica quando você precisar. Quantos anos tem os meninos que moram na sua casa e as meninas? Tem um de 16 e um de 17. Sexta-feira que vem eu quero eles aqui 3 horas para falar comigo. Mas o que vai falar? Não importa, vem aqui que eu quero trocar umas ideias com as crianças lá. Aí as crianças vão. Fala, mesmo, você não pensa em trabalhar para ajudar a tua mãe? Eu até penso, mas eu não tenho um currículo, não sei o quê. Mas você vai fazer aqui 3 meses de estágio comigo, vou te pagar R$1.000 mais 200 da condução. Põe lá para fazer qualquer coisa.
Aí lá a gente viu que é bom, né? Ou vai preparando, aí a gente joga para fora, para alguma empresa de algum amigo, porque a gente já tem certeza ali que fez o preparo. E quando eles começam a ter a renda, aí eu falo, agora, dona Maria, você não precisa mais da cesta. Vamos deixar para outra pessoa ter a oportunidade de dialogar com outras famílias. Se eu ganho R$2.000 por mês, R$1.500, R$2.000 por mês, fazendo qualquer coisa. Se chega alguém e fala assim, Daniel, você vai ganhar uns R$1.500 por mês, não fazendo nada. Eu não faço nada, e ganho R$1.500 por mês, e aí faço uns bicos que não aparecem em lugar nenhum, aí eu posso fazer R$3.000, R$4.000. Então é um convite, é uma parte, eu acho, isso é inteligência, né? Algumas pessoas, elas precisam de assistência constante por condição de saúde, por condições regionais, porque, de fato, em alguns lugares, de fato, pode não ter oportunidade nenhuma. Mas a assistência, ela deveria ser associada ao desenvolvimento, e a partir do momento que a pessoa dá um passo na vida dela, ela deixa de ter assistência. Quem não quer empreender, o deputado trouxe aqui os números, 50 milhões de microempreendedores, né? E se você vai nas favelas, aí, em pesquisas que saíram, você vê muita gente querendo empreender, principalmente no ramo da alimentação. Então, ao invés de dar uma bolsa de R$1.000 por mês, dá 12 mil no ano, para o indivíduo, se você dá um crédito de 12 mil para a pessoa montar lá sua lanchonete na quebrada, carência de 1, 2 anos para ela pagar, parcelas baixíssimas, juro perto do zero, a pessoa pode se sentir muito mais contemplada com um crédito para se tornar empresário do que uma assistência para ser miserável para o resto da vida. Daniel, se me permite, só dentro dessa sua fala, eu costumo dizer, gente, eu sou vereadora de favela. Daniel sabe, algumas pessoas que me conhecem, extrema periferia de São Paulo, Zona Norte. Eu costumo dizer, nesses locais, assim como o Daniel está ali no Parque São Luís, a gente tem vários outros atores que trabalham, né, que estão junto nessa rede de proteção social, esse braço de apoio, de encaminhamento. E eu costumo dizer o seguinte, você prefere eternamente ganhar uma cesta básica ou você ter o seu dinheiro, entrar no mercado e escolher o que você quer comer? Porque a cesta já vem pronta, né, Murilo? Não é melhor você ter a oportunidade de entrar no supermercado e escolher o que você quer? É empoderar a pessoa, é isso que a gente precisa. E empoderar não é através do benefício social, não é através da cesta básica. Só é um socorro. E socorro ele precisa acabar. Ele tem que ter um final. Mas para mim o benefício social do governo seria assim, tipo assim, são um benefício de R$600, mas usar aquela pessoa para prestar algum tipo de trabalho no Estado, para ela poder saber, se incluir o que é o trabalho, o que é exatamente isso que a senhora falou aí, se sentir, começar a se sentir cidadão, olha, aquele salário está vindo lá, aquele negócio lá, você estou um pouco lá, eu estou participando do a partir daí a pessoa vai se sentir mais inclusão social. Agora, só receber os R$600, ficar em casa dormindo, fazer churrasco no fim de semana, aí não sou mal. Corretíssimo. Bom, para sua finalização, devolvo, Daniel. Sim. E para finalizar, às vezes a gente fala de inovação, a gente vai nos lugares, várias coisas, se discute inovação, se discute todas essas coisas avançadas que são importantes serem discutidas, mas o problema de quem está do lado, às vezes é só aquela tecnologia super ferrada assim, que é você emprestar o ouvido e ouvir o problema da pessoa. A pessoa só precisa ser escutada. A pessoa não precisa de um Mac, não precisa... Ela precisa só que você chega aqui, um café. Vamos tomar um café. Isso pode salvar uma vida. Eu queria finalizar fazendo um pedido para todos vocês.
dentro do contexto de rede de proteção e de inclusão social, que ao chegar nos nossos ambientes, nos nossos estados e cidades, que a gente olhasse para quem está do lado e tentasse entender qual é a vulnerabilidade das pessoas que estão próximas. Seja filho, marido, esposa, pessoa que nos ajuda em casa lá, trabalhando com alguma coisa, o porteiro, as pessoas. E que a gente, conversando com a pessoa, discutisse uma forma que nós pudéssemos somar na vida dessas pessoas. Mas o que eu posso fazer por você aí para melhorar a tua vida hoje? A gente não precisa ser arrogante de chegar impondo uma solução para um problema que a gente não foi questionado. Vamos construir junto com as pessoas. Ô, meu irmão, o que eu posso te ajudar aí? Como é que tá? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Vamos bater um papo, vamos sentar. E aí eu finalizo dizendo, eu não acredito muito nessas pessoas que não se interessam por quem está do lado, sabe? Eu não acredito muito. Se a gente não é capaz de transformar, de impactar positivamente, de incluir, de reduzir as vulnerabilidades dos que estão próximos, a gente vai conseguir fazer alguma coisa pela nossa nação? Todos vocês, então, são convidados a ser agente de transformação. Obrigado. Obrigada, Daniel. Pessoal, nós estamos com a presença do nosso deputado, presidente da FUG, deputado Alceu aqui. Gostaria até de passar aqui a palavra. O deputado deve estar estranhando que o mediador era o professor Murilo Cavalcante, de repente está aqui a vereadora Sandra Santana. Nós fomos homenageadas aqui, deputado, pelo professor Murilo Cavalcante, com a gentileza de transferir a mediação desse tema aqui para uma mulher. Fica sentado, fique sentado. Sandrinha, minhas primeiras palavras são para dizer o seguinte: salas como estas deviam ser feitas repetidamente. Porque esses debates políticos é que vão dar para vocês, quando saírem naquela porta, cada um pegou um pedaço de uma frase, uma sílaba, uma letra, um pedaço de conceito, e emendou naquilo que tu pensava. Quando saíres naquela porta, tu é muito melhor para esse tema do que quando tu chegou. Ora, se tu queres fazer partido, tu precisa estabelecer esse debate de trocas, porque esse debate de troca nos faz crescer coletivamente e perceber o seguinte: nós somos uma parte da sociedade, um partido. E um partido tem que ser um laboratório de formulação de política pública. E a política pública é uma ferramenta de solução de vida para as pessoas. Se eu não sou capaz de desenhar uma ferramenta de solução de vida que ele estava fazendo agora para o meu próximo, então eu não estou entendendo qual é o papel do partido. O partido é realmente a emenda, o pedaço de rua, o posto de saúde, o hospital. O partido é as coisas? Não, meu amigo. Os móveis da minha casa me geram conforto, mas o amor pelos meus filhos e minha família não tem nada a ver com a cor da minha mesa. A mesa não sente, não chora, não ri, não produz, não trabalha. A vida somos nós. As pessoas falam sempre de como se fazer este processo todo. O eixo inicial começa lá na educação. O que no meu tempo era absolutamente impossível fazer, gerar igualdade de oportunidade às pessoas. Por quê? Porque eu ia para uma escola que um aluno tinha 14 anos, o outro tinha 7, o outro tinha 9, eu tinha uma pasta de pano, levava um pão com banha de merenda, andava 6 quilômetros a pé, e não era. E os filhos do doutor estudavam na escola do centro da cidade, era muito diferente, tinha uma vantagem enorme com relação a mim. Tá? Eu realmente tinha que vencer por acaso. Mas agora, meus queridos amigos, agora, com toda a tecnologia,
eu consigo fazer uma escola de ensino integral no lugar mais pobre ou mais retirado, com os alunos de todas as cores de pele, os alunos de todos os bolsos, os alunos de pai e mãe, seja quem for, eu consigo gerar uma escola que gera igualdade de oportunidade a todos. Opa! Descobri a chave de um cofre. Todo mundo fala da desigualdade social. Amigo, nem o Geme Vitelino é igual socialmente. Igualdade social é uma busca. E o caminho para reduzir desigualdade social é gerar igualdade de oportunidade a todas as pessoas. Se o menino e a menina da vila, da periferia, se eu conseguir com 18 anos, brincar de gata cega com ele, botar um pano preto nos olhos, e andar 36 horas de avião, jogar ele na frente do computador na China, e ele sair conversando com o mundo, então eu venci. Mas se eu conseguir colocar 100 meninos e meninas com 18 anos em qualquer lugar do Brasil e perguntar para ele o que ele vai fazer da vida, e ele responder, não sei, então eu perdi. Eu perdi. Eu construí mesa, cadeira, sala, posto, hospital e esqueci de construir gente. Eu não construí gente. O Brasil precisa construir gente. Nós temos que aprender a construir gente. Esses 4 que estão aqui têm uma experiência de vida enorme para dizer o seguinte: como o teu MDB, esse que tu vai carregar no peito, vai construir gente, sem ódio. Sem ódio. Caminho do meio. Caminho do meio, nós nascemos do meio. As águas revoltas na margem direita e esquerda levam tudo por diante de maneira desordenada. O caminho do rio é serenamente em direção ao mar pelo leito. Tenha um respeito pelo pensamento do outro. Sempre comece a conversar socialmente sobre o que tu concorda, porque é o caminho da construção. O outro sempre tem alguma coisa para te ajudar. E quando ele perceber que ele pertence à construção, ele zela a flor do canteiro da praça, porque ele sabe que esta flor também é minha. Quando ele não perceber isso, ele deixa arrancar a flor, porque essa flor é dos outros. Nós queremos um MDB absolutamente inclusivo, um ambiente amável, saudável, são. Eu quero te receber para o debate com o coração aberto. Eu quero construir. Eu quero que as pessoas intelectualizadas que estão aqui sirvam de luzes para poder dar para nós as ferramentas de construção. Mas o meu MDB não é igual ao PS, esse, o P, aquele outro, aquele mundo de letrinha, porque nós não nascemos para ser ponto comercial. Nós queremos fazer política como eixo de transformação da sociedade. Nós somos o MDB, com muito orgulho, e nós teremos ter um projeto de país, vai ser entregue hoje o projeto aberto ali, Caminhos do Brasil. E aquele Caminhos vai estar na mão de vocês como se fosse uma Bíblia, como se fosse um memento. Vocês vão chegar em qualquer lugar na universidade e dizer, nós pensamos assim. Mas nós não pensamos pela cabeça momentânea do que se elegeu, pelo espasmo, pela sensibilidade, pelo oportunismo. Nós escrevemos o que pensamos. Nós os chamamos para discordar de nós. Vocês têm direito a discordar do MDB, porque o MDB escreveu o que pensa. Onde nós tivermos, a sociedade tem que perceber que a escola do MDB é uma escola de ensino integral, que a criança, depois de fundamental e 2 anos de ensino médio, fala 2 idiomas fluentemente e é capaz de perguntar tudo que a tecnologia consegue responder. Esse é um cidadão do mundo. Se essa mesa começar a construir isso com vocês hoje, e quando saírem daqui, que esse documento do MDB, pregarem que a educação do MDB é uma escola que gera igualdade de oportunidade às pessoas, aí então, este velho aqui com 71 anos, que não quer um centavo da política, a não ser o direito de sonhar, de ter um país construído por um sonho, por lógicas de ideias, ideologia.
Um partido que ama, que não odeia. Um partido que constrói, não encontra defeitos. Um partido que quer estar próximos, construir juntos e não ser melhor do que ninguém. Vocês estão conosco, estão começando essa caminhada nobre. Sejam muito bem-vindos. Bom, nós ouvimos aqui os nossos dois panelistas, e assim como eu fiz inicialmente, eu queria até falar um pouquinho sobre a sua fala, Daniel. A gente, para quem não conhece, assim, ele é a Zona Sul de São Paulo, eu sou a Zona Norte. Estamos nos extremos opostos, mas exatamente dentro da mesma política pública. E eu tenho como lema do meu mandato transformar vidas e transformar territórios. E nessa condição de transformar vidas e territórios, quando a gente fala, né, de inclusão, a gente tem que lembrar, né, aqui foi citado PET, foi citado idoso, foi citado a vulnerabilidade, a gente tem a pessoa com deficiência, a gente tem o TEA, né, e a nossa cidade que zerou a fila da creche, que colocou o primeiro centro TEA da América Latina, um equipamento incrível, mas a gente fala assim que as pessoas precisam inspirar pessoas, isso é o que mais foi dito aqui, né? Quando a gente sai daqui, que a gente saia de fato como deputado, o senhor falou, melhor do que a gente entrou naquela porta, né? Que a gente leve na nossa mente, coração e no desejo de mudança, experiências que foram compartilhadas. E aí eu queria dizer para vocês que eu fui fazer urbanismo social, uma pós-graduação em 2023. Foi quando eu conheci o professor Murilo Cavalcante, que se tornou um grande amigo. E ele foi uma inspiração para mim dentro do meu mandato. Eu tive a oportunidade de ir a Recife, conhecer o trabalho incrível que ele faz. Ele é conhecido como Murilo do Compass. Quem não conhece, segue ele na rede social, Murilo do Compass. Está assim lá, não está? Murilo do Compass. Compass é um equipamento de inclusão social incrível. São quantos hoje lá no Recife? 6. E ele me levou para visitar todos, né? Cada um com as suas características, com atendimento social, é incrível. E o trabalho incrível também que se faz com a primeira infância, né? Que é um trabalho que o Murilo também desenvolvia lá. Então, ele é uma pessoa que inspira, uma pessoa generosa, já deu para perceber logo no início aqui desse painel, e mais uma vez agradecer você, porque isso que eu falei é verdade. O Murilo foi e é uma grande inspiração para mim dentro do meu mandato, e eu sempre procuro me espelhar e me inspirar em pessoas que fazem a diferença. A gente tem que seguir por esse caminho. E escolhi estar no MDB, como cada um de vocês que estão, porque a gente entende que o MDB é realmente um partido que é possível um caminho diferente, uma mudança. Só que essa mudança ela só vai acontecer a partir de todos nós. Então, não dá para negar que quem saiu das suas cidades, dos seus estados, para estar participando desse evento, é porque quer participar da grande mudança que o nosso país precisa. Acho que agora é o momento da gente abrir a fala, Murilo. Nós temos, se você pudesse se identificar. William. Eu sou de Mato Grosso do Sul, presidente da Fundação há muitos anos. Fui professora universitária, secretária de Estado, de município, nessa área da assistência. Fui vereadora e continuo fazendo política desde o dia que eu me filiei, em 1979. A maioria de vocês, com certeza, não tinha nascido. Mas eu quero elogiar os dois conferencistas e, sobretudo, o Murilo, que eu já conheço o trabalho dele, acompanho também, parabéns. Mas eu fiquei pensando na sua fala. A sua fala como cidadão, mas me fez lembrar, ao mesmo tempo, falta de política, a ausência do Estado nessa área. Totalmente. Você não citou nada sobre o papel do Estado. E é isso que falta, é isso que a gente tem que discutir aqui agora. Isso é uma vergonha.
o MDB tem que encarar isso de frente. Tá? Mato Grosso do Sul fez um evento sobre a inclusão do deficiente. Porque quando o Alceu fala em igualdade para todos, não pode ser, porque tem gente que nasce perdendo. E a igualdade, se é para todos, tem que ser mais para um determinado segmento. Gente, nós temos que abrir os olhos do partido. Não é isso que a gente quer, sabe? Esse discurso e, na prática, nada. Qual é a participação das mulheres nos cargos de poder do MDB? Visível. Não adianta fazer discurso. Tem que ter coerência. Coerência é o discurso daquilo que fala, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala e, sobretudo, daquilo que a gente faz. É isso, é teoria prática. Sabe? Então, é fácil dizer aqui, olha, vamos ter igualdade. Será que nós, a população afro, tem igualdade? Não. Os deficientes têm igualdade? Não. As mulheres têm? Não. Então, é isso. Espera aí. Eu gostaria que isso ficasse registrado. O partido precisa pensar melhor. Precisa pensar de dentro para fora. Sabe? É por aí. Não é só falar, é fazer, né, Murilo? É fazer, né, Daniel? É fazer, né, professor, deputado? É por aí, vereadora. É isso que a gente tem que começar a discutir dentro do partido. Eu discuto muito, mas eu sou uma mulher que fala muito, mas que nem sempre é ouvida, mas eu não desisto. Eu tenho 77 anos e continuo lá no MDB, na fundação, discutindo as mudanças, que as mulheres têm que vir para dentro, têm que se posicionar, têm que falar. É por aí, tá bem? Então, a falta de políticas públicas. E hoje eu achei que isso fosse discutido aqui. A sua experiência é fenomenal. Mas, e daí? Não é? Será que a sociedade civil, tem que continuar assumindo o papel do Estado? É isso. Muita indagação. Maria Emília. Obrigada. Eu concordo com o que a Maria Emília falou, e eu não vou falar que São Paulo é o paraíso do mundo, não, tá, pessoal? Mas nós temos pela primeira vez um prefeito do MDB eleito na cidade de São Paulo, que é o Ricardo Nunes, que tem feito um trabalho nesse sentido bem importante. Falta fazer muita coisa? É claro que falta, mas a gente carrega um déficit de séculos. Né, um déficit de séculos. O bairro que eu tenho a maior atuação chama Brasilândia, em São Paulo, é um bairro extremamente periférico, pessoas em situação de alta vulnerabilidade, muitas ruas de terra ainda a gente encontra na Brasilândia, mas a gente tem conseguido avançar cada vez mais. Agora, isso que você falou é importante. Não adianta a gente sentar e só ouvirmos os discursos. A gente está aqui para fazer exatamente o contrário. Acho que esse encontro é para isso, né, Murilo? Para a gente falar, para a gente participar, para a gente levantar a bandeira. E, nesse sentido, quando fala das desigualdades, da população afro, a população com deficiência, a participação das mulheres, na cidade de São Paulo, os cargos de comando são ocupados por... Mais de 50% dos cargos de comando são ocupados por mulheres. Na cidade de São Paulo. Então, isso precisa ser exemplo para outros lugares. Agora, nós temos uma situação aqui, que eu vou fazer uma provocação. Eu sei que já entra o horário do almoço, né? Que as pessoas querem comer, mas o único painel para as mulheres foi colocado nesse evento, hoje, às 13 horas, a hora que a barriguinha de todo mundo vai estar roncando. Então, eu vou fazer uma provocação. Quem conseguiria comer rapidinho, ou depois, e participar e prestigiar mulheres incríveis, que inclusive está aqui, o papelzinho na mão, que nós temos o painel, o que o MDB pensa sobre o extermínio das mulheres, que vai acontecer às 13 horas. É a presidente do MDB Mulher Nacional, Cátia Lobo, a ex-prefeita Tânia da Silva, as deputadas Isa Arruda, Marussa Boldrin, Andréa Charão, Dirce e Elcione Barbalho. É importante participar. Eu recebi, no mesmo momento
que entrava aqui esse papel, lembrando desse painel, eu recebi um convite no meu celular para participar de um almoço que vai ser muito bom, que todos estão convidados, a bancada federal, o nosso prefeito Ricardo Nunes, inclusive, vai estar nesse almoço. Eu vou me desculpar com o prefeito, mas eu vou prestigiar a Cátia Lobo. Boa, boa. Sandra, uma fala bem rápida. Eu primeiro parabenizar, Rodrigo, deputado Rodrigo e Daniel, pelas as duas falas, muito importante. Você tem que, essa questão por exemplo, dos aplicativos tem que entrar na agenda do dia, né? A Previdência tá aí o rombo enorme dessa, né? E a falta de proteção que os trabalhadores têm. Mas, Daniel, você falou uma coisa aqui, Daniel, fiquei muito representado por sua fala, porque eu tenho sido uma voz, às vezes, incompreendida, né? Eu tenho viajado o Brasil inteiro para falar um pouco sobre essa coisa da violência urbana, né, que não é somente um problema de polícia, de maneira nenhuma, né, mas é desse olhar do Estado para a periferia, para o jovem da periferia. E você falou uma coisa que é um tabu na sociedade, Maria Emília, do Brasil. Por exemplo, o Brasil, se você for em qualquer escola pública ou privada, de baixa renda, de alta renda, de lugares ricos, de lugares pobres, está a agenda do meio ambiente e dos animais, do direito animal nessa agenda. E nunca o direito das mulheres, né, que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, que os negros têm o mesmo direito do que o branco, seria, não está essa agenda de maneira nenhuma, né? E aí, no ano passado, aconteceu a morte do cachorro lá no porão da Gol, uma comoção nacional, Maria, uma comoção. O presidente da República, Lula, 2 dias depois foi trabalhar com a gravata, né, cheio de cachorrinho, e 45 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil, e eu não vejo uma só comoção por isso, Daniel, você entendeu? Como parece uma crônica de Nelson Rodrigues, a vida como ela é, e a vida não é assim de maneira nenhuma, né? A vida não é assim, né? O jovem da periferia precisa, né, ter uma atenção especial. E aí eu concordo, Maria Emília, com você, do Estado, com todo respeito aos ONGs, às fundações, mas quem tem o poder de mudar a vida das pessoas é o Estado, né? Quem tem o poder de mudar a vida, isso não quer dizer que os empresários, que as ONGs, que a sociedade civil como um todo possam ajudar, mas quem tem largueza, quem tem, né, os instrumentos para fazer isso, né, o dever. E aí a gente, só para finalizar, Sandra, e Sandra esteve lá, né, um exemplo pertinho aqui da gente, né? Porque a gente, deputado, vai buscar exemplo lá na Europa, não, nada contra, mas assim, são situações diferentes. Vai na Colômbia, Maria Emília, vai aqui em Medellín, né? Eu quero dizer que eu tive 49 vezes. 40, e preciso de mais 50, 60 vezes para entender como a cidade mais violenta do mundo, Medellín, nos anos 80 e nos anos 90, se transformou na cidade mais inovadora do mundo, né? E a inovação não foi por fazer um produto de tecnologia, foi inovação social dentro das favelas, né? Tornando o pobre de Medellín menos pobre do que os demais pobres da América Latina. A lição que fica é possível, basta somente vontade política. Obrigada, professor. Primeiro, preciso fazer aqui corrigir que na hora que o senhor estava falando, deputado, eu fiz uma intervenção e falei 86. Na realidade, R$86, paguei meu MEI, porque eu tinha esquecido de pagar e paguei com juros. E aí, quando o senhor falou, eu fui olhar aqui no meu aplicativo, esse mês acabei de pagar, paguei agora com juros de novo. Então, realmente, é R$ 75,90. Então, por que eu estou fazendo essa fala? Primeiro, para me corrigir, pedir desculpa, e outra, para dizer que o que o senhor falou tem muito sentido. Nós ainda não entramos na mentalidade do dever do pagamento do nosso MEI. E, às vezes, a gente esquece que isso é a nossa garantia no momento do acidente, no momento de uma gravidez, no momento de uma doença. Então, é muito importante que a gente crie essa mentalidade. Mas, também, em contrapartida, é importante que se discuta até onde as empresas querem nos excluir da obrigação enquanto empregadores. Porque, enquanto eu pago o meu MEI, eu não tenho assistência. Como é que eu pago o meu convênio médico, que hoje não tem um convênio com menos de R$1.000? Como que eu faço? Então, até onde ser MEI é dar uma bonificação para a empresa que não quer ter a responsabilidade como o motoboy que entrega pizza. Quando ele cai, quando ele sofre um acidente, a responsabilidade é dele. Então, eu acho que isso a gente precisa pensar. E quando o senhor falou sobre os estudos para equiparar a idade do homem e da mulher para a Previdência, isso significa que nós vamos ter que trabalhar mais ainda? Vai aumentar a nossa idade?
com certeza nós mulheres seremos penalizadas. Mas, por favor, deputado, quero sua resposta. Sim, sem dúvida. O texto que veio inicial do governo em 2019, emenda 103, vinha a mesma idade, 65 homens, 65 mulheres, e pior, igualando a idade do rural também, do rural. A gente conseguiu lá na comissão manter a idade do rural, que é 60 anos homens e 55 as mulheres, e é para manter os 60, 65 homens, 62 mulheres, mas na briga lá no plenário foi para 62. Tá? Grande parte dos países, eu cito a França, que foi a mais recente, teve greve, teve paralisações lá, a idade já foi igualada em vários países, algumas aumentou para 68 anos de idade. Tá? Eu não vejo a curto prazo ambiente para fazer isso no Brasil, tá? Eu não vejo. Mas já se está falando de uma nova reforma da Previdência, o governo cobrindo o rombo, e aqui não quero nem falar, né, de CPMI, dessas fraudes, né, não quero nem falar isso aí. Mas tem também o reflexo nas previdências dos estados e dos municípios, que estão, a maior parte delas, previdências dos municípios, com a água no pescoço, porque você aumenta o valor do salário mínimo, a consequência é gigantesca nas contas dos municípios, que todos vocês sabem, aqui quem está na ponta, que não tem gordura hoje no orçamento. O Congresso fez uma grande inclusão agora, que foi com os agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde, que era eles não tinham amparo nenhum, não eram seletistas, não eram servidor público, e faz um trabalho fantástico de prevenção na casa das pessoas, conhece as pessoas pelo nome, e faz lá, por exemplo, duas coisas que, para mim, é fundamental numa qualidade de vida, que é medir a pressão e ver a diabetes, por exemplo. Se a pessoa descobre que tem isso, ela tomando remédio para pressão, tomando remédio para diabetes, uma pré-diabético, e vários remédios que estão na farmácia popular, são gratuitos, ela tem uma vida quase que normal e pode viver longamente. Então, esse foi uma inclusão feita agora, que vai ser fantástico. Então, não é que eu defenda, tá, igualar a idade, mas eu falo de outros países, e o Brasil, que fez essa reforma da Previdência recentemente, faz 6 anos, já está pensando em numa nova reforma, infelizmente, tá? Infelizmente. E nessa CPMI, eu quero deixar meu desabafo, porque a AGU fez um acordo com o STF, dizendo que as pessoas que foram prejudicadas, tiveram benefícios contados por essas entidades fraudulentas, não poderiam entrar com ação na justiça para cobrar, inclusive, o valor em dobro do que foi descontado, que é como diz o Código de Defesa do Consumidor. Então, isso é lamentável. O governo está tirando recurso do próprio nosso, para cobrir esse rombo, já chega a mais de 6 bi. Teve uma outra pessoa presa aí, mas os bens não estão sendo usados para ressarcir, os cofres públicos. Então, essa é a meu desabafo com relação a isso. Mas eu penso que o governo vai ter que pensar em uma nova forma de inclusão previdenciária, essa educação, para poder cobrir essa questão das pessoas. E eu não estou aqui também falando, tanto que eu tinha preparado um material aqui, mas acho que não vinha ao caso de expor slides, planilhas, né? Mas o título era A Precarização do Trabalho, e, entre parênteses, a uberização do trabalho. A uberização do trabalho está geral. E isso vai refletir agora, tanto que quando aprovaram a reforma trabalhista, tinha caído no de ações trabalhistas. Agora aumentou nos últimos anos. Porque os restaurantes, falou isso aqui em restaurante de gastronomia, eles não contratam mais, ou demite a pessoa, que já está lá há tempo, e não querem mais contratar CLT. Só contrato MEI. Você paga o MEI, só que a pessoa tem que estar lá às 6 da manhã, tem que cumprir horário até o tal horário, sábado, domingo, feriado, domingo, né? E não tem garantia nenhuma. Ela ganha lá por fora, às vezes, porque o MEI também tem o limite do valor, né? E isso é uma realidade assim, alguém vai vir almoçar aqui, vai em algum local, café, e com a vinda para cá de várias pessoas da Venezuela, por exemplo, aumentou mais ainda isso aí. Porque, e também tem essa questão, né, da pessoa que você falou aqui, né, André? Desculpa, Daniel, desculpa.
Daniel, da questão da pessoa que recebe o benefício e faz outros trabalhos, outros bicos para não constar na renda. E isso está acontecendo bastante, bastante. E muito por culpa da pessoa, mas depois quando ela fica doente, quando fica grávida, ou quando vem a falecer, que vem daí a conta. Então, a gente não escolhe ficar doente, a gente não sabe o dia que vai acontecer, uma fatalidade, enfim. Então, realmente, é uma preocupação que a gente tem que ter. Tá bom? Obrigado. Me alonguei um pouquinho, né? Professora... Tratando pessoas... Quem saiu, os nossos assessores nos estados, quem pediu demissão por um motivo ou outro, não é mais contratado. É e-mail. É o caso aqui da minha companheira que trabalha comigo na fundação. Fica aqui, então, o puxão de orelha entre nós aqui, né, para rever isso. O exemplo tem que vir De casa, de nós. Exatamente. Oi. Parabéns pela sua fala. Eu aprendi também, porque os idosos, a gente acaba tendo uma visibilidade maior na medida que você vai discutindo e despertando para esses itens. Né? Você vê, eu tenho uma preocupação muito grande com os deficientes, com a deficiente, mas nunca tinha pensado assim, com muita clareza, eu tenho razão. Que bom. Só mais uma pergunta que eu vou encerrar. É que nós temos mais 2 pessoas aguardando. Por que querem aumentar a idade da aposentadoria? É a longevidade das pessoas? Também são 2 motivos. Nós estamos vendo mais, isso é real, mas uma coisa é a expectativa de vida, né? Que não é igual no Brasil todo, né? É outro detalhe importantíssimo. Não é igual homem e mulher, né? Essa é uma preocupação, mas é para cobrir o rombo, né? Tanto que e uma outra questão importante é a geração nem, né? Que não trabalha. E não trabalha e não é aposentada, que é o pessoal assim, 50 a 60, que tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho e não tem idade para se aposentar. Esse é um dos maiores dramas sociais, um dos maiores pessoas que acessam Bolsa Família e esses benefícios, que eu não sou contra, muito pelo contrário, tá? Eu nunca vou ser contra, é necessário e é importante. Quem ronca a barriga sabe a dor que tem, e o filho, e assim por diante. Só que, como a vereadora falou, uma questão de passagem, estímulos a não ficar como uma dependência eterna, né? Mas a questão da geração nem é muito preocupante, tá? É muito preocupante. E só se vê em cifrões, fala da economia prateada, né? Economia prateada, que é a pessoa que tem o cabelo já um pouquinho mais claro, que gastam, mas a grande maioria não está nem trabalhando, não está pagando o INSS, então se ficar mais 2 anos vai ter benefício, vai chegar aos 65, homem, ou 62 mulheres, com um salário mínimo. Bom dia. Você se identifica? Sim. Antes da pergunta? Obrigada. Eu sou Heron, sou da FUG do Ceará, né? Sou o MEI da FUG do Ceará também. E sou assistente social por formação, né? E aí eu resolvi fazer essa fala. Talvez eu tenha entendido errado, mas assim, um pouco de que foi a crítica aos benefícios sociais. E aí, às vezes, a gente coloca muito na conta do beneficiário, na verdade, e a gente não culpa o governo. Como é que a gente vai discutir essa questão desse benefício ser como passagem se nós não temos estruturas para que essas famílias façam a passagem? Nós estamos falando, na maioria das vezes, de mulheres que são donas de casa, que cuidam da sua família e que tem 5 meninos. Como é que ela vai conseguir um emprego se ela não tem creche para deixar os meninos?
como é que ela vai conseguir, né, ir atrás da questão da renda própria para sair do Bolsa Família, se nós estamos vivendo hoje no Brasil todo a questão, por exemplo, das disputas das facções, onde quem mora num bairro não pode trabalhar no outro, porque se for, morre é todo mundo, é envolvido e não é envolvido. Então não adianta a gente fazer, e aí parece o senso comum que se criou, o Bolsa Família está criando vagabundos, que infelizmente nós escutamos esses discursos em alguns cantos. Eu não estou dizendo que vocês estão falando isso, mas é o senso comum que se tem criado. Mas o Bolsa Família tem sido a garantia de muitas famílias no Brasil todo para que as pessoas não passem fome. Inclusive, o Brasil saiu do mapa da fome agora por conta, muitas vezes, dessas questões dos benefícios sociais, certo? Então, assim, precisamos, eu também acredito, como assistente social, que tem que ser um benefício de passagem. Mas aí só vai ser quando o governo der condições para que essa passagem aconteça. E outro dado importante, todos os meses, milhares de pessoas ligam para o Ministério lá do Desenvolvimento Social pedindo para ser desligado do Bolsa Família porque conseguiram um emprego e não precisam mais. Então, nós também temos que prestar atenção à conta nesses dados, que não é uma coisa assim, que as pessoas só querem entrar. Tem gente entrando, fazendo a passagem, ligando, pedindo para ser desligado, porque sabe que outras famílias também têm que entrar. Então, tem que ser um benefício de passagem, mas o governo tem que dar condições financeiras, de desenvolvimento, para que essas pessoas possam fazer a passagem e querem fazer isso, né? A gente só não pode também cair na lógica de que as famílias e as mulheres querem viver eternamente dependente do Bolsa Família, e isso não é verdade. Como que é seu nome? Desculpa. Heron. Isso que o Heron falou é muito importante. Eu vou dizer para vocês o seguinte, a gente tem o Brasil várias realidades distintas, várias. O Sul é uma realidade, o Sudeste é outra realidade, o Norte, o Nordeste, o Centro do Brasil. Eu falo assim, poxa, você vai ficar falando só de São Paulo? Eu não posso falar do Nordeste, porque eu não vivo o Nordeste, eu vivo São Paulo. Então, em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, ela tem, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, um serviço disponibilizado que é o CAT, por exemplo. Você falou da ADESAMPA, aqui, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico, que acelera iniciativas, já é um dos pilares de transformação e de inclusão. Mas tem o CAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor. Diariamente, o CAT oferta cerca de 8 a 9 mil vagas de emprego por dia e não consegue preencher. Muitas pessoas vão ao CAT e, quando sabe que o emprego tem que assinar a carteira, ela fala assim, mas aí eu não posso porque eu vou perder o benefício. E a gente também se depara com essa realidade que a pessoa entende que aquele benefício é importante, é um porto seguro. Ela quer trabalhar, mas se ela tiver a carteira assinada, ela perde o benefício e aí ela acaba indo para a informalidade. Talvez uma das coisas que o nosso partido possa fazer é apresentar uma proposta dentro de todos esses documentos que vão se formatando, que o governo federal possa incluir um dispositivo que assegure não o benefício social integral que a pessoa receba, mas que assegure ali R$500, R$600, um percentual do atual benefício, para que ela se insira no mercado de trabalho e, a partir do momento que ela estiver estabilizada, porque existe um grande risco, Murilo, que as pessoas vão para o mercado de trabalho, tem empresa também, que é safadinha, que quando está concluindo o período de experiência, demite. Fica fazendo a rotatividade, porque aí não paga os benefícios de saída, tudo. Então, muitas vezes a pessoa ela não vai para o mercado formal, fica no benefício social, porque ela não tem a garantia futura. E se ela sair, para ela conseguir de novo o benefício, é complicado. Então, a gente precisava pensar também, apresentar uma proposta de um mínimo de garantia de benefício social, que seja por 6 meses, por 1 ano, até que a pessoa se estabilize no mercado de trabalho e não precise mais, de fato, viver daquele benefício, fazendo, como o Heron falou aqui, pessoas que ligam e falam, olha, me descredencie porque eu consegui um emprego, eu já estou bem, obrigada, vamos passar para a próxima família que está precisando. Então, isso também é algo que a gente pode propor. Porque se São Paulo tem 8 mil vagas de emprego por dia que a gente não consegue preencher, ou
pela questão do benefício social ou porque a pessoa não tem a capacitação necessária, ela não tem o perfil adequado para a vaga, às vezes ela não tem o primeiro grau completo, o segundo grau completo. Aí é que a gente fala do investimento desde a primeira infância, na educação, enfim. Então, fica aqui para reflexão. Como que é seu nome? Alessandra. Alessandra. Bom dia a todos. Eu sou do Valparaíso de Goiás. Hoje eu estou como pedagoga lá, mas eu sou pós-graduada, já sou aposentada, como você falou, como professora no governo do Distrito Federal. Trabalhei com inclusão nos últimos 15 anos. Eu queria falar como a pedagoga que tem a visibilidade de atender as famílias com vulnerabilidade. O tão importante que ele falou desse benefício, porque é o que a gente mais vê, e principalmente aqui no Val, as meninas estão aqui, nós não temos famílias com 5 filhos. Isso é até pouco, né, gente? Que a gente costuma ter com 10 e já está grávida, e a primeira filha já está grávida e está na mesma situação. Eu acredito, e concordo com o que você falou, que o problema está no Estado. O Estado tem que resolver, sim. E essa fala que você falou agora, de ter uma segurança, é muito importante. Daniel, não é uma exclusividade de São Paulo ainda ter bairros de terra, que somos nós no Pacaembuzinho, que vamos nos carros que são cedidos para as visitas que nós temos que fazer, que a gente abre o vidro para tirar a poeira que entrou no carro que está com a gente. Então, assim, os benefícios têm que acontecer, eu acho que o governo tem que fazer, mas aonde se resolve isso verdadeiramente, deputado, me desculpe, é no Congresso e no Senado. É tirar de lá benefícios que não são tão necessários. Porque nós que trabalhamos, que estamos na linha de frente mesmo, nós não estamos num carro de luxo, nós não temos isso, não temos aquilo, e nós precisamos, somos agredidos, muitas vezes nós batemos na porta para atender, nós temos aqui uma psicóloga que também é de lá, para atender essa mãezinha, e ela ligou, igual aconteceu comigo, eu não posso te atender, eu não estou aí, e eu ouvi o barulho, o latido do cachorro que estava do lado de fora, pelo telefone dela. Ela poderia estar sendo agredida. Mas para que eu entrasse lá, o motorista da assistência social tinha que estar comigo, porque eu estava correndo risco de vida. E quem está ali dentro do Congresso, quem está no Senado, quem está dirigindo tudo isso, não corre esse risco. Então, nós que trabalhamos na linha de frente, as fundações, as ONGs, nós estamos sempre sofrendo, e a mulher ainda mais. Igual falou agora também igualar a nossa idade. Eu já aposentei como professora, não aguento gritaria, estou na assistência social, faço trabalho mais individual, porque 30 anos de alfabetização não é fácil. E os últimos 15 com a inclusão, que eu amo trabalhar com inclusão. A mulher que trabalha fora, ela trabalha fora 8 horas, fica às vezes 2, 4 dentro do ônibus, chega em casa, ela tem filho, ela tem casa, ela tem roupa, ela tem que fazer a comida, ela tem que deixar tudo pronto para o outro dia, porque hoje, infelizmente, pagar um funcionário doméstico com o salário que nós ganhamos, nós que somos assalariados. Eu, como professora aposentada, não tenho condições mais. Por quê? Porque a nossa vida per capita vem caindo. Então, eu acho desumano com a mulher. Desumano. Porque a mulher, ela não tem uma função. Ela, às vezes, tem 5, às vezes, ela tem 10. Ela é mãe, ela é trabalhadora, ela é esposa, ela é psicóloga, ela é psiquiatra, ela ajuda o vizinho, ela tem um olhar humano, coisa que falta em muitos. Então, eu acho que saiam da cúpula lá, de dentro da Câmara, de dentro do Senado. Venha fazer uma visita com cada um de nós, os assistentes sociais e as ONGs, e assistam de perto o que o Daniel passa, o que você passa, indo na periferia, indo para quem precisa realmente. Porque senão, gente, não vai adiantar fazer milhões de reuniões como essa. Vai chegar daqui um tempo e tudo vai estar do mesmo jeito ou até pior. Obrigada, parabéns pela fala. Vamos sugerir, inclusive, né, que comece pela bancada de deputados do MDB para fazer essa visita, né? Pode tirar isso daí. É assim, a gente está encaminhando para o final, é isso, né, Murilo? Então, é que tem... Oi?
É que ela tá anotando quem foi pedindo na vez. Podem ficar tranquilos que as falas serão asseguradas. A gente só vai tentar ser mais rápido por causa do horário determinado pelo evento. Bom dia a todos. Eu sou Eliseu Lira, eu sou presidente da FUG de Rondônia. Eu queria fazer 2 comentários bastante contraditórios em relação ao outro. Primeiro, eu sou sociólogo de formação e o Daniel tocou num assunto que para mim é a base de tudo, né? Se a gente não se rehumanizar, nós, não adianta ter governo, não adianta ter máquina, não adianta ter... Porque os nossos vizinhos, os nossos amigos vão continuar sem a nossa empatia. A outra questão é que o Alceu falou ali no início, lá no palco, que o MDB precisa ter uma cara, precisa ter uma marca, precisa ser um partido. E eu acho que esse momento, essa discussão que nós estamos fazendo aqui, só vamos levar a bandeira do MDB adiante se o MDB, nessa eleição, bancar uma candidatura própria, para que as políticas nossas sejam colocadas em prática. Eu concordo com quase tudo que foi falado aqui, que a gente pratica pouco e discursa muito. Mas a gente tem tão pouco espaço de poder para executar nesse país, por conta de que a gente sempre tem uma posição caudatária, subordinada. Por exemplo, hoje nós temos 3 ministros no governo Lula. A gente não consegue identificar no governo a nossa marca, porque fica diluída no governo Lula. Então, eu acho que a gente precisa bancar uma candidatura própria. Eu acho que isso é pano de fundo para toda a nossa discussão. Muito bom. O microfone vai aí, depois vai com o colega ali, aí nós encerramos, né? Olá, boa tarde. Meu nome é Thaís Oliveira, sou pedagoga de formação, trabalho em projetos sociais. E, primeiramente, eu quero dizer que é muito enriquecedor momentos como esse, onde a gente pode discutir do que acontece de forma real, com pessoas reais, em lugares reais, que é onde a gente mora. Né? Achei grandioso tudo que foi dito aqui e concordo plenamente com uma das falas do Daniel, quando ele disse que é necessário que a gente desenvolva os nossos para que eles consigam alcançar lugares melhores. Então, eu vejo como uma ótima estratégia também, dentro da nossa proposta, é justamente o apoio a essas ONGs, que são pessoas que estão ali presentes quando o Estado falha. Não que seja legal dizer que a ONG está presente quando o Estado falha, mas dizer que nós estamos ali. Então, independente da falha ou não, agregar sempre com quem quer fazer, eu acho que é a grande saída que nós temos hoje para buscar essa igualdade que a gente tanto fala. É impossível que uma mãe hoje queira abrir mão de um benefício social, tendo em vista que a única renda, tendo em vista que ela, se ela for trabalhar, ela não sabe a hora que ela vai chegar, porque ela depende de transporte. Quem toma conta da criança muitas vezes não pode estender o horário porque também tem o outro filho para ir buscar. Então, dentro dessa lógica, que eu acho que é muito claro para todo mundo, é necessário que essas mães sejam trabalhadas e lapidadas para que consigam trabalhar onde ela consiga manter a sua família. E não digo só de forma financeira, mas em forma de assistência também. Né? Hoje nós vemos que uma grande ausência do Estado aqui no Distrito Federal, que é onde eu moro, é a falta de creche, a falta de escola, né? E quando temos a escola, normalmente é por meio período, o que não atende à necessidade de uma família real que precisa trabalhar por ao menos 8 horas ao dia. Então, investir na educação, no esporte, na cultura, sim, é o que é necessário. Uma mãe, ela precisa ter a garantia de que o filho dela vai se desenvolver enquanto ela trabalha para desenvolver o filho de uma outra pessoa, o que é uma realidade muito grande nas áreas de periferia, que a gente sabe que é onde a massa que concentra
ali a maior mão de obra para que outros órgãos grandiosos, inclusive a nossa política, funcione. Então, é necessário que, às vezes, a mãe deixe os seus filhos para ir trabalhar na casa de um político, de um médico, de um doutor, ajudando no desenvolvimento dessa família e deixando a dela de lado. Então, acredito que o Estado tem, sim, essa obrigação de custear que uma família consiga se desenvolver, e não é só financeiramente, volto a dizer, mas de uma forma completa. Então, é só essa minha contribuição. Agradeço. Obrigada, Thaís. Vamos para nosso último inscrito. Bom dia, meu nome é Erivaldo Batista, eu sou para-atleta nas modalidades lançamento do disco e bocha paralímpica. A minha fala aqui, ela vai ser voltada no tema inclusão para a pessoa com deficiência, porque, e na criação também, para que todos se inteirem, que nós criamos aqui em Brasília, estamos criando o núcleo da pessoa com deficiência, que seria um setorial no MDB, e que já tem proposta para que se crie no nacional. Eu sou de Ceilândia e pertenço ao movimento habitacional da pessoa com deficiência, que estaria que a nossa luta maior é pela moradia da pessoa com deficiência, mas não deixa, por exemplo, de nós termos outros temas e outras lutas, outras batalhas. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 49 anos de deficiência, 49 anos de cadeira de rodas. E a minha deficiência é uma deficiência severa. Quando lá atrás o tema inclusão entrou, todas as políticas elas foram feitas em benefícios das deficiências severas, que era, por exemplo, a tetraplegia, quem necessita de um aparato para que se locomova, né? Que é, no caso, lá, as pessoas com deficiência severa, cadeirantes, cegos, mas, infelizmente, banalizaram muitas deficiências e a verdadeira inclusão ela nunca ocorreu. Na questão da empregabilidade, as empresas, como a vereadora falou, elas são safadas, para usar esse termo bem pejorativo. Elas vão lá no Ministério do Trabalho e levam um monte de currículo. Nós tentamos incluir essa pessoa aqui, aquela ali. Só que quando o deficiente ele vê que a empresa está oferecendo um trabalho para ele, com um salário mínimo, ele ganha no BPC um salário mínimo. Então, e ali ele pode se capacitar, ele pode, igual eu fiz, por exemplo, quando eu terminei o meu ensino médio, eu recebi em 2000, acho que 94, 95 eu comecei a receber o BPC. E o que eu fiz? Eu terminei o ensino médio e fui estudar, né? E eu, tentando estudar no Brasil, não consegui, tive que ir para fora do Brasil. Fui para a Bolívia estudar medicina, e aí tive muitos problemas com a questão da acessibilidade, e eu não consegui terminar o meu curso. Eu fiz até os 5 anos, na hora que era para fazer o internato, as coisas começaram a pesar e eu tive que voltar ao Brasil. Mas o importante é que eu usei o BPC para que eu pudesse me capacitar. E a fala do Daniel aí sobre a questão do BPC, por exemplo, que se você vai trabalhar, você perde ele. Então, houve até já alguns avanços mas isso não são leis, então elas... a pessoa que está ali na época da Previdência, que às vezes ela faz isso. Por exemplo, se a gente conseguisse, em um determinado tempo, suspender o BPC para que você entre no mercado de trabalho, e depois você tem uma facilidade para voltar, mas quem geralmente perde o BPC, meu Deus do céu, é muito complicado para que a gente possa conseguir ele de novo. E a mesma coisa vai ocorrendo isso. Então, a importância desses núcleos, dessas palestras, dessas falas, é que daqui vai sair alguma coisa, deputado, para que a gente possa melhorar isso. Porque a verdadeira inclusão, gente, para mim é a empregabilidade. Essa é a maior inclusão que existe. Nós não precisávamos de benefícios sociais nenhum se nós tivéssemos políticas voltadas à empregabilidade verdadeira. É isso daí. Isso, para vocês terem uma ideia, existem empresas que cuidam só da empregabilidade da pessoa com deficiência. Só que, infelizmente, o que eles fazem? Não vou citar o nome, mas existe uma empresa aqui em Brasília, por exemplo, que tem 1.000 funcionários. 970 são surdos.
Por quê? Porque é mais fácil empregar, não precisa adaptar um banheiro, não precisa fazer uma rampa, não precisa colocar uma guia ali para o cego. E isso aí vai jogando a gente para os benefícios sociais, que eu acho muito importante. É só quem já sofreu na carne que sabe que não tem que ter benefícios sociais. Nós passamos aí por momentos turbulentos nessa questão, onde as pessoas estavam achando que a gente tínhamos muitos direitos. Não, gente. O país ele só vai crescer a partir do momento que ocorrer a diversidade de renda. Entendeu? Onde se a gente conseguir um dia, e se Deus quiser, nós vamos conseguir através disso, porque a gente tem que parar de discursar e ir para a prática. Então, vamos para os partidos. A mulher, por exemplo, a mulher com deficiência, a mulher trabalhadora normal, então venha para o partido. Venha para criar os núcleos, para que possa chegar no deputado as verdadeiras políticas, né, deputado, públicas. Porque se elas chegarem assim, sem uma verdadeira representatividade, então a gente fica muito feio. Entendeu? Há hoje, em Brasília, por exemplo, o governador, que é o governador Ibanez, que é do MDBista, ele está cedendo agora, nunca teve uma moradia para pessoa com deficiência aqui totalmente gratuita. Então, agora nós já estamos aí com 400 moradias na QNR6, totalmente gratuitas a pessoas com deficiência de baixa renda, e mais 1.100 lotes no Recanto das Emas, onde vai ser o Tamanduá. Então, isso, até o final do governo, é uma promessa dele que a gente vai conseguir. Mas isso só ocorre porque nós fomos buscar. Então, o que a gente tem que fazer, para me finalizar aqui? Nós temos que buscar os núcleos. Se você não tem simpatia com o MDB, vai para o outro partido, mas vá, procure. Procure para que a gente possa conseguir fazer a nossa verdadeira inclusão. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Pessoal, agradecer aqui os nossos painelistas, né? Espero que tenha sido um encontro muito rico, que cada um saia daqui maior do que entrou. E assim como eu recebi a gentileza de mediar, de fazer a abertura, eu queria convidar o professor Murilo Cavalcante para fazer o encerramento, por favor. Obrigado a todos e a todas. Muito rapidinho, ao deputado, a Daniel, a essa vereadora que nos representa, porque, Sandra, você é um orgulho para o partido, um orgulho para as mulheres de São Paulo, um orgulho de ter uma mulher hoje que é especialista em urbanismo social, que é um tema tão novo no Brasil, mas é um tema tão impactante para melhorar a vida das pessoas. Então, a todos e a todas que estiveram aqui, o nosso obrigado, e que a luta continua, né? Que, né, Maria Emília, que é minha amiga de muitos anos aí, militante da FUG e do MDB, e a todos e a todas um bom almoço e à tarde aqui novamente para a gente continuar com esse debate. Daniel. Prazer, Daniel. Em São Paulo, deixa eu deixar Obrigado, hein? Obrigado, senhor. Beleza. Cearense?